Iniciamos o segundo bloco com a pergunta de Gomes de Oliveira. Candidato, o senhor falou sobre o enriquecimento dos empresários do setor da construção civil. Mas eu lhe pergunto, é correto o MST invadir propriedades privadas que geram empregos e saquear tudo que tem lá? É correto isso aí? Galego, nós inclusive estamos sentindo falta das ocupações de terra aqui no Piauí. Porque faz muito tempo que não acontece a ocupação de terra aqui no Piauí. Acho que os movimentos sociais do campo, MST, FETAG, MPA, todos os movimentos sociais devem se mobilizar para retomar as lutas em defesa da reforma agrária. Porque o que está acontecendo hoje não é uma reforma agrária, é uma contra-reforma agrária, ou seja, está havendo mais concentração de terra na mão dos grandes empresários do latifúndio. E, infelizmente, não estamos vendo as ocupações como você está acontecendo. Eu trabalho, por exemplo, no INCRA, além de ser professor da Universidade Estadual do Piauí, e lá praticamente o órgão está parado porque o governo Dilma também não faz reforma agrária, assim como o governo do Estado não faz reforma agrária. Então, na verdade, nós temos aqui incentivar os trabalhadores que não têm terra a ocupar os terrenos improdutivos e fazer com que a terra realmente gere emprego, gere renda, gere alimentação barata para você que está aí em casa. Porque, olha só, 90% do que a gente consome no Piauí vem de outros estados. Aqui nós temos água, nós temos terra, nós temos gente para trabalhar, nós temos sol, nós temos muitas potencialidades. O que é que nós temos também? Muita terra concentrada na mão de pouca gente. Eu lhe faço essa pergunta, porque eu tinha 4 terrenos e me tomaram, invadiram meus terrenos, ficou por isso mesmo, aí eu lutei para comprar e hoje estou sem nada, e aí? Mas, Galego, mas se realmente você não estava produzindo, não estava... por que você queria essa terra afinal? Terra tem que servir para trabalhar, para produção. Infelizmente, é desse jeito. Se é um grande proprietário e a terra está servindo apenas para especular, os trabalhadores têm que ter acesso a essa terra para garantir o sustento das suas famílias e acabar com a especulação rural também. Eu lamento porque eu lutei para comprar. Comprei com o meu suor. Olha, e hoje... Mas, Galego, assim, a lei brasileira, inclusive, é muito benevolente com os especuladores imobiliários. O Estado ainda paga uma desapropriação para os latifundiários. Ao nosso ver, essa lei deveria, inclusive, avançar, deveria ser expropriada os terrenos que não são produtivos, ou seja, não pagar nenhum tostão para aqueles que usam a terra apenas para especular. E outra questão, Galego, temos aqui 10 milhões de hectares de terras devolutas do Estado. E onde é que está essa terra? Está na mão dos grileiros, dos projeteiros do sul do país que vieram aqui produzir. Enfim, é terra estatal que faz muita falta para os trabalhadores rurais aqui no Piauí, que está na mão de um pequeno grupo de latifundiários. Só quero que não tome minha casa, viu? Me permita me imiscuir aqui na questão seguinte. Eu vi até uma diferenciação entre o sem-teto e o sem-terra. Eu imagino que os terrenos do senhor sejam na área urbana e não na área rural, correto? Para comprar, então, na verdade, não, correto. Eu estou falando que ela não foi alvo de ocupação dos sem-terra, e sim dos sem-teto. E os ocupados. Porque são lotes urbanos. Que querem ganhar fácil. Eu acho que para você comprar tem que trabalhar. Eu trabalhei para comprar. Por isso que eu não advogo isso aí. Não, eu estou só fazendo a diferenciação, porque o sem-teto é mais uma questão da prefeitura e o sem-terra, aí sim, governo do Estado e governo federal, candidato. Até permite 30 segundos aí para o senhor concluir, por favor. Com relação à questão do sem-teto, é outro problema gravíssimo aqui, um déficit habitacional enorme, sobretudo em Teresina. Os dados, eles oscilam bastante dependendo da pesquisa. Alguns dizem que são 40 mil moradias, o déficit aqui em Teresina, outros dizem que são 100 mil. Mas o importante é saber o seguinte, existe muita especulação imobiliária aqui em Teresina. Nós defendemos que o Estado, o município, tome esses terrenos que estão servindo apenas para especulação, para a construção de moradias populares. Não expulsando as famílias pobres do centro da cidade e colocando lá longe, como o Jacinto Andrade foi feito, certo? Sem saúde, sem educação, sem transporte, sem comunicação, nem celular pega lá. Então, eu não sou especulador, eu não sou especulador. O que a gente defende é um programa de moradias de qualidade, mais próximo possível do centro da cidade, garantindo, portanto, a terra para quem precisa morar.
Faça o arremate, pois não. Faça o Vou arremate. tomar meus terrenos de volta. Não. Sobre a especulação, Eu professor. não sou especulador. Ok. Não sou. Vamos agora à pergunta do Tiago Melo. Pois não, Tiago? Daniel, alguns dos seus programas de governo, você colocou que pretende implementar caso eleito, depende essencialmente de mudanças na legislação em nível federal. Eu queria saber como é que o senhor pretende implementar isso aqui no Estado, se não conseguir essa mudança em nível federal e ainda mais comprando uma briga com os deputados, como o senhor disse que vai comprar caso seja eleito. Olha, Tiago, olha só. 32% dos recursos do orçamento do Estado vem do quê? Do Fundo de Participação dos Estados. É a maior fonte de recursos do Estado hoje. Depois tem o ICMS e outros pacotes aí de impostos locais, chega a 30%. Se a gente implementa uma política que é defendida em nível nacional pelo PSTU, que é o não pagamento da dívida pública da União, que hoje consome 42% do Estado, é possível investir, garantir mais repasse para os estados. Olha só, enquanto os banqueiros recebem 42% dos nossos recursos em nível nacional, sabe quanto para os estados e municípios, somando tudo? 10, 12% do orçamento do Estado, que vai para o FPE, FPM. Então é muito pouco. Ou a gente rompe com essa lógica, investe as prioridades, ou a gente também vai ficar vendendo ilusão aqui. Não dá para mudar a realidade do Piauí sem mudar também a realidade do Estado como um todo, da União, que deve romper, portanto, com essa lógica orçamentária, de beneficiar os grandes empresários e também aos banqueiros. Então, é o que você fala. Não dá para mudar o estado do Piauí sem também alterar nacionalmente algumas pautas, incluindo essa questão do pagamento da dívida pública. Eu queria saber como é que o senhor pretende gerir o estado em o candidato à presidência do PSTU não logrando êxito. O que o senhor vai fazer? Olha só. Tem a ver com a sua pergunta, que eu acho que eu não respondi, que é a questão como é que vai ser o relacionamento com a Assembleia Legislativa. Deve ser o que nunca foi, né? O de independência. Hoje o que existe é uma total dependência, o Executivo é que manda e desmanda no Legislativo, fazendo troca de favores, fazendo ali um balcão de negócios. E é o seguinte, se nós enviarmos um projeto de interesse popular para a Assembleia Legislativa e os deputados não aprovarem, nós vamos colocar o povo na rua, para pressionar os deputados, para denunciar os deputados, para derrubar inclusive os mandatos dos parlamentares que votarem contra os interesses do povo e em favor dos grandes empresários. Pergunta agora é para o Robson Guerra. Candidato, a pergunta que eu lhes faço é: quanto ganha um governador? Qual é a liberdade que o teu vice terá no seu governo? E, em terceiro lugar, o senhor abriria mão do seu salário para governar? Primeiro de tudo, retomando aquela resposta anterior. Quando eu assumi a tarefa do PSTU em me candidatar, eu assinei um termo de compromisso em que vou renunciar ao alto salário do governador. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ganhar exatamente o que eu ganho hoje, como trabalhador de dois empregos. Para me virar, eu tenho que trabalhar em 2 lugares. Então, essa é a minha realidade, essa é a realidade dos nossos deputados. Isso já acontece, Robson. Basta você pesquisar aí com o mandato da Amanda Gugel, do Kleber, lá do Pará, a Amanda Gugel no Rio Grande do Norte. O Kleber ganha hoje o que ganha como um trabalhador da construção civil. E a Amanda ganha o que ganhava como trabalhadora da educação, professora. Então, isso é um ponto. A outra que você falou é sobre... A liberdade do seu governo. Ah, sim. Eu achei, inclusive, interessante o seu questionamento ao governador Zé Filho, quando ele esteve aqui nessa bancada. Olha só, ele disse que não sabia de nada, ele vetou um projeto de interesse social como o de medicamentos, de tratamento para os diabéticos, dizendo que não estava sabendo de nada. Disse que não sabia como é que estava a situação da saúde, da segurança, da educação. O que é que esse senhor estava fazendo, afinal de contas, durante esses anos todos que esteve como vice-governador?
eu sinceramente teria vergonha de dizer o que ele disse aqui. Ele se apropriou da riqueza do povo, ganhou alto salário para ser vice-governador, para não fazer nada, para não conhecer nem mesmo o estado do Piauí. E além disso, o que é que ele fazia antes de ser vice-governador? Ele não era deputado? Ele não conhecia a realidade do povo como sendo deputado? Que diabos é um mandato como esse? Isso reflete exatamente o que a gente tem dito. Existem mandatos, a maioria desses mandatos são para quê? Para beneficiar algumas famílias, alguns grupos empresariais, em detrimento do sofrimento do povo. E o seu vice faria o quê no seu governo? Qual a liberdade que ele teria? Porque o nosso governador disse que no dele não faz nada, né? Então o vice dele também está engessado. E no governo do senhor, a pergunta é essa. E deixa eu formular uma pergunta que eu fiz aqui, a terceira, que o senhor respondeu com a primeira, abriria a mão do seu salário, até um termo circunstancial que o senhor assinou. O senhor é a melhor opção para o Piauí? Primeiro dizer sobre a nossa vice, né? A nossa vice é uma bancária, Solimar Silva, ela também assinou o termo, certo? Não vai receber o alto salário de vice-governador para não fazer nada. Na verdade, ela vai fazer muito juntamente com o governo. Naturalmente, a gente tem muito o que fazer em várias pastas. E ela, inclusive, pode tocar os projetos de obras públicas, pode tocar a questão da reforma agrária, a questão da melhoria da organização social nos assentamentos, enfim, trabalho que não vai faltar para a nossa vice-governadora. Eu deixo bem claro com relação a isso. Com relação ao que você pergunta, se eu sou melhor, a opção, eu digo que é o seguinte, eu não tenho essa pretensão de ser o melhor enquanto indivíduo em nada. A gente aqui está representando um projeto coletivo, certo? E é esse projeto coletivo que a gente vai tocar. Não existe salvador da pátria. Acho que no partido existem pessoas como eu também, que estão preparadas para assumir qualquer cargo público, mas o que a gente vê, Robson, é a questão do coletivo, a questão que não é um sentimento individual, é um trabalho exatamente de coletividade. Jeane Mello. Bem, candidato, o senhor colocou na fala anterior, na minha primeira pergunta, que o Estado gasta mal, né, e não prioriza bem as suas ações. Essa frase, o Estado gasta mal, inclusive foi colocada até aqui na conversa anterior, no Fala Candidato, com o governador Zé Filho. Bom, a gente sabe bem que a qualidade da saúde passa também pela valorização do profissional de saúde, né, que inclusive precisa ser estimulado para atuar, né, nos outros 223 municípios, não só na capital. Então, de forma injusta, muitas vezes, eles levam a culpa, né, pela falta de qualidade nos atendimentos. Hoje, assistindo Notícia da Manhã, eu vi que na sua agenda estava um encontro com os profissionais da saúde aqui do município. Eu queria saber exatamente o que é que o senhor pensa, quais são os seus projetos de valorização para os profissionais da área da saúde, o que é que consta em seu plano de governo. Jeane, olha só, exatamente isso. A gente teve hoje pela manhã na Câmara Municipal, porque tem um projeto hoje em tramitação na Câmara que é altamente prejudicial à população teresinense. Em especial também aos trabalhadores da saúde. Você que está se preparando para o concurso público, para ser médico do município, ou então odontólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, esqueça isso, esqueça seus estudos, caso o governo, o Firmino Filho, aprove uma lei que está colocada na Câmara Municipal, que acaba com os concursos públicos e terceiriza essa mão de obra através de uma organização social, de uma empresa privada, como se fosse uma ONG. Que ela que vai, por exemplo, gerenciar quem deve trabalhar no hospital, no posto de saúde, na maternidade, enfim. Quem vai agora escolher esse profissional não é, por exemplo, através do concurso público, é através exatamente do bilhetinho político para essa função. Nós defendemos a valorização dos trabalhadores da saúde, inclusive melhorando a questão dos salários dos trabalhadores da saúde, garantindo também uma melhoria geral no serviço, inclusive com a questão da participação popular nos conselhos de saúde, porque hoje os conselhos existem, mas são praticamente de fachada. Eles não deliberam a favor dos trabalhadores,
eles estão lá apenas para chancelar alguma política que o Estado coloca e não avança em nada a nossa saúde. E a questão da infraestrutura também não seria um ponto desestimulante nesse processo? Muitos deles se queixam, né? E se sentem desestimulados a irem justamente para outros municípios em função dessa falta de estrutura. Como é que o senhor avalia isso? Eu estou citando bastante a questão do caso de Teresina, porque imagina só, se a situação está dramática no hospital de Teresina, que é a capital, a gente imagina como é que está no interior. Eu estive agora em Floriano, passando também por Parnaíba, e a queixa é geral com relação à questão da estrutura, né? As pessoas, ao invés de terem um atendimento de boa qualidade na região onde vivem, têm que se deslocar para cá. Então isso é um grande absurdo. Na verdade, beneficia exatamente a expansão da rede privada e, com esse projeto que eu estava falando, também precarizando, privatizando as relações de trabalho e piorando o atendimento da saúde. Agora, é importante que a gente diga o seguinte, Anne, eu queria só um tempinho aqui maior para falar disso. A gente fala muito em atendimento nos hospitais, que é importante, o atendimento para quem está precisando do diabético lá, que tem que ter o médico, tem que ter o medicamento, tem que ter tudo isso, mas também temos que trabalhar a questão da prevenção. Prevenção se faz com a questão do saneamento básico. Apenas 4,5% das residências do Piauí têm rede de tratamento de esgoto. Isso é um grande absurdo. Pergunta André Bahia. Candidato, pesquisas nos dão conta de que no Brasil e no Piauí também, ainda o Piauí o índice um pouco pior ainda, de cada 100 empresas que são abertas neste país, com 5 anos de vida, mais de 70% fecham, devido à falta de ambiente de negócio para se empreender no Piauí e também no Brasil. O que fazer para melhorar a condição de gerar emprego e renda através das empresas, para que este número melhore aqui no Piauí? Para que assim tenhamos uma melhor arrecadação de impostos, geração de emprego e renda e melhorias, para que hoje esse número de mais de 70% são fechados a cada 5 anos melhore. Os pequenos empresários sabem bem o drama que é manter uma empresa familiar. Às vezes ele só, às vezes ele é a família, o filho, a esposa. Então, eles sabem o drama que é manter uma empresa familiar, pagando impostos, coisas que os grandes empresários não pagam, né? E faltando dinheiro, portanto, para investir, para melhorar a situação do funcionamento dessas empresas. O que é que nós devemos fazer? Devemos cobrar mais de quem pode pagar mais, no caso, os grandes empresários, e cobrar menos de quem pode pagar menos, que são os pequenos e microempresários, que respondem aqui por grande parte dos nossos empregos aqui no Piauí. Então, para além disso, nós temos que criar também condições de que o Estado passe a investir em alguns setores da economia. Melhorando, por exemplo, a questão das nossas empresas públicas, a salvar a Gespisa da situação que está, de avanço de privatização que está colocado, e através da criação de uma empresa pública de obras, a gente fazer obras de saneamento, de escolas, de moradia, para fortalecer também a criação de empregos na construção civil, mas não da forma como está colocada hoje, de forma precarizada, com péssimos salários, com muitos acidentes de trabalho, muitos trabalhadores perdendo a vida, inclusive, por falta de condição de trabalho, de segurança no trabalho. Enfim, melhorar também a produção através da participação do Estado. Caro telespectador, não tenha preconceito a grandes empresas, não. Quando uma grande empresa se instala, médias e pequenas empresas vêm a reboque. Isso é provado em todo o mundo. Essa questão de ter preconceito a grandes grupos, isso não funciona, isso é teórico apenas. Tem muita teoria, é bonito no falar. Pode ter certeza disso. Você quer mudar esse Piauí? Estude. Você quer mudar esse Piauí? Vire um empreendedor, porque aí toda a população cresce. Educação é base. E vamos juntos, eu que sou da sociedade, cobrar as autoridades políticas para acabar com a corrupção, para que a educação melhore, a saúde pública melhore e a segurança pública melhore. Em todos os lugares do mundo onde evoluiu, foi assim. Não adianta querer inventar a roda. É estudar, trabalhar e cobrar o poder público. Assim, seremos um Estado de primeiro mundo. Olha só, o que a gente vê aqui com a fala do André? O André, ele representa aqui um grande setor de indústria de construção civil,
que todo ano se mobiliza, faz greve, vai para as ruas cobrar melhores salários. E o que é que o André, que é o grande, que ele que negocia o salário lá, como presidente do sindicato patronal, o que é que ele faz? Ele nega os melhores salários, melhores condições de vida para os trabalhadores, nega as condições mínimas de trabalho, de segurança. Não só ele, não estou dizendo ele, André, mas o setor que ele representa. É esse o setor que melhora a vida do povo? Não. Os grandes empresários, infelizmente, eles não estão aqui para fazer benesses para o povo, não existem para melhorar a vida do povo. Existem exatamente para explorar esse povo ao máximo possível, pagando o pior salário possível para enriquecer cada vez mais e fazer chantagem com o governo do Estado. Se não tirar isenção, se não tirar impostos, eu me mando para Timon. É essa a proposta dos grandes empresários, inclusive do setor de construção civil. Pois não, André, por favor. Me permita colocar, candidato, já que o senhor citou meu nome direto, e dizer assim, o setor que mais influenciou no crescimento deste país nos últimos anos foi justamente o setor da construção civil. Se você observar números, e o senhor gosta muito de número, se observar os últimos 15 anos, o trabalho do setor da construção civil, do operário, melhorou sistematicamente. Está junto do ideal? É lógico que não. Agora, você da construção civil, se efetivamente queres melhorar, é preciso estudar e trabalhar cada vez mais para buscar eficiência. Gente, a sociedade evolui assim. É óbvio que é interesse da gente tentar melhorar, mas a melhora efetiva vem de um aspecto geral e global. É estudando, trabalhando e buscando eficiência e distribuindo renda. É assim em todo país de primeiro mundo. Você prefere morar nos Estados Unidos ou em Cuba? Na Alemanha Oriental ou na Alemanha Ocidental? Ele acabou de dizer que a China está melhorando, piorando. Todos os dados da China melhoraram, justamente porque abriu para o capital privado. Não se iluda. É estudar e trabalhar e cobrar o governo para que o governo acabe com corrupção e melhore as nossas situações. É nisso que creio, estamos numa democracia e essa é a minha opinião. Pois não. Olha só, André, a gente estava numa panfletagem na porta de um canteiro de obras e os operários chegam 15 para 6 da manhã no canteiro de obras. Eles saem 6 da noite. Aí você quer que ele estude assentando o tijolo? Você quer que ele melhore de vida, sonhando em melhorar de vida, com esse seu discurso de que é para estudar, para crer em Deus, para resolver as coisas da família? Na verdade, pergunte para o seu trabalhador se ele está satisfeito com um salário de R$1.000 que recebe, trabalhando quase 12 horas por dia no canteiro de obra. Isso é uma grande farsa. As grandes empresas, elas se mantêm às custas da autoexploração. Foi gerado muito emprego, é verdade, nesse setor. Também, Trabalhos precarizados com péssimos salários. Inclusive, foi o setor que mais se beneficiou com a política de especulação imobiliária criada aí pelo governo nos últimos anos. O povo quer saber, Eli Lopes. Candidato, escolher mais um número, agora o senhor já escolheu o número 1, número 8, de 2 a 7. 7. Saber qual é a pergunta de número 7 para o candidato do PSTU. Meu nome é Brenda, sou aluna aqui do curso de Geografia da UESP. Queria saber o que é que você faria para melhorar o ensino, a estrutura, a violência aqui da UESP. Brenda, eu sou professor da UESP, né? Sou presidente do Sindicato dos Professores da UESP, licenciado. E eu vou confessar aqui uma coisa para você. Recentemente a gente esteve em Floriano e eu me deparei com uma cena bastante lamentável, bastante triste como educador. Era um estudante que foi ter o sonho dele de estudar no curso de letras português lá em Floriano, saiu daqui da periferia de Teresina, da Vila Irmã Dulce, com a perspectiva de estudar para melhorar de vida. Sabe o que aconteceu? No dia que a gente estava lá, ele estava indo se despedir da universidade, se despedir do curso dele, porque não tinha condição de se manter na universidade. Não tinha dinheiro para xerox, não tinha dinheiro para alimentação, não tinha dinheiro para moradia, não tinha dinheiro para o transporte. É tudo isso que falta para a estudantada. Assistência estudantil. Aqui na UESP, aliás, em nenhum campus da UESP existe uma coisa elementar, que é um restaurante universitário. Na UESP está faltando 300 professores efetivos e está lá pelo menos 80 concursados na mesa do governador Zé Filho para serem nomeados e o governo Zé Filho não contrata. Está faltando dinheiro, por exemplo, para a questão das bolsas dos estudantes. Está faltando laboratório, está faltando biblioteca. Então a universidade precisa de quê?
autonomia financeira, recurso, dinheiro de qualidade com autonomia para garantir que a universidade saia do sufoco que é colocado hoje, pagando melhores salários, inclusive, para os técnicos da UESP, que são heróis. Eles recebem péssimos salários e se mantêm ali. Não sei como é que eles se mantêm na universidade, na verdade. Então, para melhorar a situação da universidade, só mexendo com a questão do investimento, da autonomia, que a universidade tanto sonha. Vamos lá, Eli, mais um. Mais um número de 2 a 6 agora, candidato. Você já escolheu o número 1, número 7, número 8. Só dizer o número. Número 3. Pergunta de número 3 para o candidato Daniel Solon. Meu nome é Isabel Luiza, sou de Parnaíba. Candidato, sobre a educação das escolas públicas, qual é a sua proposta? Ana Luísa, a gente visitou recentemente o Liceu Piauiense. O Liceu Piauiense é a escola pública mais conhecida do nosso estado. Formou, inclusive, pessoas que estão aí, né, no governo, grandes profissionais. Mas se você chega na maior escola, na escola mais conhecida do estado, e se depara com uma situação dramática lá, com falta de estrutura, falta de laboratório, falta de professor efetivo, falta de biblioteca. Se você vê essa situação também no chamado ensino integral, que é dessa escola dita como modelo, você vê o grau de, digamos, descaso dos governos com relação à educação pública. Como eu disse aqui, a questão da educação tem a ver com a questão do financiamento da educação. Recentemente, o governo Dilma fez uma propaganda danada aí, dizendo que vai investir 10% do PIB na educação pública através do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente. Se você for analisar o que é que realmente representa o PNE do governo Dilma, é mais privatização das escolas públicas, é mais precarização. Por quê? Porque os 10% não vão para agora, não são de imediato, como nós defendemos, e não são para a educação pública. Grande parte dos recursos públicos vai para a iniciativa privada. Para fazer o quê? Para especular com o direito que é a educação. Então, para melhorar a educação pública, tem que, no mínimo, aqui no Piauí, garantir que 30% dos recursos da educação sejam investidos, cumprindo a Constituição estadual. Não é nada de outro mundo, é cumprir o que a Constituição estadual diz. Além disso, lutar, né, em nível nacional pela aplicação dos 10% do PIB para a educação pública já, e não daqui a 10 anos. Agora, os internautas, candidatos, você escolhe mais um envelope. 7, por favor. Saber qual é a pergunta de número 7, o internauta que vai participar aqui da entrevista com a gente é a Claudete Oliveira. Ela quer saber qual é o seu projeto para mudar o analfabetismo do Piauí. Esse é um problema gravíssimo, de fato. Além do analfabetismo, nós temos também o analfabetismo funcional. Olha só, não é só uma, nem duas, nem três pessoas que saem do ensino médio sem saber entender, compreender o que está lendo. Então, isso é muito grave. Isso mostra exatamente a fragilidade que é a nossa educação. O Estado, né, o governo do Estado, ele tem responsabilidade pela educação do nível médio e ensino superior através da UESP. O município, através da política de municipalização, ele é responsável pelo ensino lá do início, né, da questão da alfabetização. Mas o que a gente vê na realidade? Tanto o município como o Estado não cumprem com o que deveriam, não investem o necessário para melhorar a educação. O pior, desviam dinheiro do ensino público para a iniciativa privada. Olha só, uma coisa curiosa. Recentemente, um secretário de Educação estava fazendo um concurso de redação nas escolas municipais para premiar com uma bolsa de estudo em escola particular o aluno que tivesse feito a melhor redação. O que é isso, minha gente? É a prova de que o governo do Estado, as prefeituras não confiam, acham que realmente não tem qualidade na educação. E pior, para estimular a educação privada. Então, para melhorar a educação como um todo, a questão do analfabetismo, tem que investir no professor, garantir um piso salarial decente de no mínimo R$ 2.800 para 20 horas, que é essa reivindicação imediata dos trabalhadores, e também garantir que os trabalhadores da educação
tenham de volta seus direitos tirados pelo governo Wellington Dias, do Estatuto do Magistério, como a questão da regência, progressão por tempo de serviço, adicional por tempo de serviço, e também a diminuição da jornada de trabalho dos trabalhadores em educação para 50 horas, aliás, 50% em sala de aula e 50% de planejamento, e também diminuição do número de estudantes por sala de aula. Mais uma pergunta, candidato, mais um envelope, pergunta de internauta, você pode escolher. 8, por favor. Pergunta de número 8, o telespectador vai participar com a gente aqui dessa entrevista, é o Luiz Cavalcante. Ele quer saber por que, candidato, os políticos não conseguem acabar com o problema da seca no Piauí ao invés de usarem sempre carros-pipa. Acho que ele sabe dessa resposta. Ele está fazendo aqui, né, claro, para instigar e colocar esse importante tema em debate. Porque outro dia desse, um secretário de Defesa Civil foi para a televisão dizer que as pessoas que estavam morrendo de sede, falta de água no campo, deveriam rezar para chover. Isso é uma grande irresponsabilidade de um gestor e tentar esconder de fato que o problema é dos governos. Primeiro de tudo, a questão da água no semiárido tem muito a ver com a questão da terra, que é a questão exatamente do latifúndio, a questão da grande concentração de terra na mão de poucos. A gente tem que combater o problema da falta de água, também combatendo junto o problema da falta de terra. Olha, as organizações que trabalham com a questão do semiárido aqui já apresentaram inúmeros projetos. Não é por falta de projeto que as pessoas estão sem atendimento no semiárido, não. Basta ver o que diz, por exemplo, a Caritas piauiense, uma entidade que trabalha diretamente com os trabalhadores do campo, no semiárido. Basta ver também o que diz a articulação do semiárido, da ASA, que mostra que ações simples, como de captação de água através de barragens subterrâneas, cisternas, criação de pequenos animais, dá para resolver o problema do sufoco, do déficit hídrico, né, que é o chamado da falta a falta de água para o homem do campo no semiárido. Então, o que falta é interesse político dos governantes para mudar a realidade. Joelso Jordani. Ô, Daniel, algumas das ideias que você colocou, das propostas de medidas que você propõe aqui, do futuro governador do PSTU seriam, anotei algumas, calote à dívida pública, cobrar altos impostos dos empresários que estão aqui instalados, entre outras medidas que me parecem que condenariam o Piauí a um isolamento econômico, já que poucas empresas aceitariam impostos pesados, já que muitas têm saído do Piauí por causa da falta de infraestrutura. Imagine com esse excesso de impostos. E aí, afastando esse capital, de onde viria esse dinheiro milagroso que você está propondo para abrir empresa pública de obras, empresa de transporte público estatal? Lembrando que Estado que não arrecada, não tem como investir nisso tudo, nem manter essa máquina gigantesca que você está propondo. De onde é que vem esse dinheiro milagroso do PSTU? Primeiro de tudo, Joel, discordar de você. Olha só, não é calote, é deixar de pagar uma dívida que já foi paga há muito tempo. Veja, inclusive, eu faço uma crítica não só a você, mas aos jornalistas do Piauí com relação a esse tema. Esse é um tema que está escondido da população, a questão da dívida pública. As pessoas têm que compreender quanto é que sai mensalmente do dinheiro delas que ela paga no imposto, lá na compra do pão, do feijão, para a dívida pública. A imprensa piauiense não tem feito esse debate com seriedade. Aliás, não tem feito debate nenhum com relação a isso. É por isso que as pessoas às vezes ficam confusas. Como é que vão deixar de pagar a dívida? Né? Já que o trabalhador ele gosta de pagar rigorosamente suas dívidas. Isso é muito positivo, mas não é isso que a gente está querendo fazer. É deixar de pagar uma dívida que já foi paga há muito tempo. Olha só, em 2003, a dívida do Estado do Piauí, em 2003, quando o Wellington Dias assumiu, a dívida pública era de 2,3 bilhões de reais. Sabe quanto é que está essa dívida hoje? Depois de ter sido pago muito em termos de amortização, de juros e encargos da dívida pública, essa dívida saltou para 3,4 bilhões de reais. Isso por quê? Olha só, no ano passado, o governo Wilson Martins pagou 1,2 bilhão, melhor dizendo, em juros e encargos da dívida, amortizando uma dívida. E essa dívida, mesmo assim, saltou nesse período para 3,4 bilhão. Então, essa é a prova de que a dívida pública é um mecanismo só utilizado para desviar o dinheiro público, que deveria ir para a saúde pública, para a melhoria dos salários dos trabalhadores,
da educação, do município, complementa no retorno, para candidato. Os grandes bancos. Bom, o meu papel como jornalista aqui é fazer o questionamento aos modelos ou às propostas que são feitas pelos candidatos. E o Daniel Solon, que é jornalista como eu, sabe que qualquer que seja o modelo proposto ou a proposta apresentada será questionada por nós jornalisticamente. Agora, em relação a essa questão do calote que eu falo, é porque foi um acordo firmado, eu não vou nem discordar do Daniel em relação à gestão, acho que foi mal gerenciado mesmo esses acordos firmados em relação à dívida do Estado. O Piauí está devendo, tem que pagar, mas é um acordo firmado. E para não se quebrar o contrato, não se quebrar o acordo, não se quebrar essa ligação que se tem, ou até o legalismo mesmo, seria importante pagar essa dívida do jeito que ela foi negociada. E eu até tenho visto alguns governos tentando negociar essa dívida, tentando fazer com que ela seja cada vez menor para garantir esses investimentos. E eu queria repetir a pergunta, Daniel. De onde viria o dinheiro se nós expulsarmos esses empresários daqui, se os empresários não têm como investir aqui, não tem como bancar ou pagar os trabalhadores, não tem como se manter no Piauí? De onde viria o dinheiro arrecadado? Que dinheiro é esse que o PSTU pretende arrecadar, estando no governo do Estado, para manter essa máquina gigante que propõe? Joelson, eu vou dialogar com você aqui uma coisa. Inclusive, é falta também, talvez, de conhecimento de sua parte. Mas, assim, os estados, em nível nacional, e a própria União, estão discutindo uma renegociação da dívida. A União e os estados sabem que essa dívida, quando foi contraída, com os juros que foi contraída, é um verdadeiro extorsão dos estados. E inclusive, está tramitando no Congresso Nacional uma medida para reduzir a dívida pública. Então, eu acho esquisito a sua fala, quando deve pagar, não deve nem questionar essa dívida. É uma nova negociação, uma renegociação. É isso, mas na verdade o que acontece? Onde é que vai vir o dinheiro para fazer a saúde, a moradia, cobrando impostos de quem deve pagar impostos, cobrando dos sonegadores, que são muitos, as grandes empresas são as que mais sonegam também impostos, e garantindo com que o dinheiro que é pago hoje com a dívida pública, isso em nível nacional também, essa é uma luta nacional, deva ir para quem realmente precisa. Para a saúde, para a educação, para a moradia, reforma agrária, é por isso. Elivaldo Barbosa. Candidato Daniel Solon, eleito, qual o critério ou quais os critérios que o senhor empregaria para ocupar os cargos comissionados na estrutura administrativa do Estado e também o seu primeiro escalão, o seu secretariado? Nós defendemos eleição dos trabalhadores para ocupar todos os cargos comissionados. São seus pares que vão, a partir de um projeto que deve estar ligado, claro, um projeto socialista e classista, definir quem são os gestores. E também através dos conselhos, Elivaldo. Olha só, os conselhos hoje eles existem para quê? Não existem, eles não têm finalidade praticamente nenhuma. O Conselho de Cultura não intervém com relação à falta de investimento em cultura. Não critica, por exemplo, quando o Estado, ao invés de investir na cultura popular, investe no festival de cachaça, como uma forma de desenvolvimento cultural. Enfim, o que existe hoje é exatamente isso, né? É a falta de controle social na gestão pública. Então, quem deve mandar no governo do Piauí, no governo socialista dos trabalhadores, é a própria população e são os trabalhadores que devem ser eleitos em conselhos populares. Historicamente, a composição do governo é resultado de um entendimento político. E isso é feito com a competência de quem se elege e, naturalmente, com a base que o elegeu. Alguns princípios têm sido até alterados, como o critério técnico pesado cada vez mais, ou até a participação de segmentos organizados da sociedade em algumas pastas consideradas importantes. O senhor acha que tudo isso está errado, tudo isso que é feito menospreza o que o senhor imagina em termos de composição de uma estrutura administrativa? Elivaldo, olha só, o que você falou tem tudo a ver com a situação colocada recentemente no governo do Estado. O governador, utilizando o poder que tem, a influência que tem, os cargos que tem, negociou a compra de uma vaga para a esposa no Tribunal de Contas do Estado. Dali foi uma compra, dali não foi conquistado pela Lília Martins. Foi uma compra direta, prometendo cargos, prometendo benesses, prometendo verbas para gabinetes, enfim. Essa relação tem que acabar. Essa relação de nepotismo tem que acabar. Não dá para colocar o Estado nas mãos das famílias como tem sido feito
há séculos aqui no Piauí. E essa relação também tem que mudar exatamente nisso. Se é verdade que é importante reduzir os custos no parlamento, nós temos que também discutir a diminuição de cargos comissionados no executivo, no legislativo e também no judiciário, que também é outra máquina que funciona muito precariamente no Piauí. Com esta resposta, concluímos a entrevista com o candidato Daniel Solon, do PSTU, nessa série Fala, Candidato, o Povo Quer Saber.